Nós vamos começar agora, gente. Eu tenho duas histórias para contar para você agora, para a gente compreender como que a Bíblia foi, né, traduzida, como que nós temos a Bíblia em nossas mãos, na verdade. É uma história muito interessante que eu quero contar para vocês, onde tudo aconteceu, né? Como que a Bíblia chegou em nossas mãos. Deixa eu mostrar para vocês aqui um vídeo. A primeira vez que a Bíblia chegou na China, meu Deus, é muito emocionante esse vídeo. Olha só, a primeira vez que a Bíblia chegou na China, gente, olha, a emoção, né, deles quando a Bíblia chegou na China. Olha que fantástico, né? A emoção dos chineses, olha só. Quando a Bíblia chegou na China, que eles pegaram a Bíblia pela primeira vez, beijaram a Bíblia, né? Foi fantástico. Olha só, tantos anos orando para a tradução da Bíblia. Já agradeceu a Deus por ter a Bíblia na sua língua, no português? Olha só, não faz muito tempo que a Bíblia foi traduzida para o mandarim, para vários outros idiomas. Estão aqui agradecendo a Deus, porque traduziram a Bíblia para o chinês, gratos, chorando. E muitas vezes nós não agradecemos a Deus por ter a Bíblia no nosso idioma. Não só aqui, mas olha esse pastor da Indonésia. Imagine quando a Bíblia chegou na Indonésia, gente, que conseguiram traduzir. Olha só, eles estão dançando. Foi incrível, né? Todo mundo aqui, um dos tradutores que traduziu a Bíblia para eles. E olha só, eles chegaram lá, o avião veio trazendo as Bíblias, as tribos reunidas para receber. Aqui está o pastor, todo mundo alegre, porque foi traduzida a Bíblia. Você vai ver a oração que esse homem faz, olha lá, os líderes indo receber a Bíblia. Meu Deus, né? Que lindo, que emocionante ter a Bíblia no nosso idioma. Eu fico impressionado quando ele vai orar, as palavras desse pastor. Olha o que ele diz, olha o que ele afirma. Daqui a pouquinho eu vou contar uma história muito profunda a respeito da Bíblia, para você conhecer porque nós estamos nessas linguagens. Mas olha só, ele está pedindo aqui, todo mundo chorando, e o pastor vai orar agora agradecendo. Olha a oração desse homem. Ele pediu para todos fecharem os olhos. Olha o que ele vai dizer nesse momento. Ó Deus, olha, eu vou traduzir aqui, pegar para você. O plano que tu tinhas desde o princípio com respeito aos Quimaiais, que já existiu no teu espírito. Olha ele orando. O mês que tu preparaste, o dia que tu preparaste chegou hoje. Olha só. E olha o que ele diz. Ó meu Pai, olha só, a promessa que fizeste a Simeão, que ele veria Jesus Cristo e segurá-lo em seus braços antes de morrer. Eu também tenho esperado pela mesma promessa, ó Deus. Tu olhaste para as diversas línguas e escolhestes quais delas teriam a tua palavra. E olha o que ele diz, ó. E tu decidiste que nós deveríamos ter a tua palavra em nossa língua. E hoje, o dia que tu escolheste para essa promessa ser cumprida chegou. Ó Deus, hoje tu colocaste a tua palavra em nossas mãos, assim como prometeste, colocando ela em nossa terra. Meu Deus, que oração profunda. Olha, e por isso eu te dou glórias. Todo mundo agradecendo por ter a Bíblia, o povo da Indonésia recebendo a Bíblia Sagrada. É muita emoção, gente, ter a Bíblia, a palavra de Deus no nosso idioma. Aí eles entregaram as Bíblias para os anciãos. Olha que fantástico. Mas vamos lá então, né? Como que a Bíblia chegou em nossas mãos, né? Como que chegou? Nós temos a Bíblia, gente, em hebraico, né? Aqui eu tenho em minhas mãos a Torá. A Torá, ela abre ao contrário. Ela abre assim, olha. Ela abre, deixa eu pegar aqui e fazer igual o Silvio Santos aqui, ó. Ela abre o contrário, ó. Ela abre assim, porque o hebraico é escrito de trás para frente. Então ela abre assim, né? Aqui é a Torá. Ela vai abrindo assim, olha. E vem os primeiros versículos, olha. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E vem, aqui a Bíblia hebraica. Então na Bíblia hebraica tem 39 livros que compõem todo o Antigo Testamento. Gênesis, Levítico, Deuteronômio, depois vem os livros históricos, depois vem os livros poéticos, depois dos livros poéticos, a partir de Esther, né, Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares,
depois de cantar os provérbios, depois de cantares, né? Então tem os poetas, depois os profetas maiores, aí vem Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são 5 profetas maiores. Não é porque eles eram grandão, não, porque eles escreveram muito, tá? Aí depois vem os profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias, depois vem o Novo Testamento, que são 27 livros, que começa com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem um dos livros históricos, que é o livro de Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas. Depois vem os 13 livros do apóstolo Paulo, as cartas. Depois vem os livros, as cartas gerais. E depois vem o livro escatológico, que é Apocalipse, tá? Então é constituído dessa forma. Mas na Torá não tem o Novo Testamento, só tem o Antigo Testamento, os 39 livros, tá bom? É bom a gente compreender isso. Então, a Bíblia foi escrita na língua hebraica, tá? A língua hebraica. As consoantes do hebraico é o Aleph, Bet, Gim, Dalet, Rei, Vav, Zai, Resh, Tesh, Kaf, Lam, até o Tav, né? É o alfabeto hebraico, tá? Então no alfabeto hebraico, muito antigo, não tinha as vogais, que é o Kam, Sirke, Yud, não tinha essas vogais, tá? Eram mais consoantes. Então, inicialmente, ela foi escrita na língua hebraica, tá? Aí depois, quando o povo foi para o cativeiro babilônico, lá na Babilônia falava o aramaico, eles ficaram 70 anos lá, 70 anos. Voltaram depois desses 70 anos falando o aramaico. Então o aramaico se tornou daquelas conversações diárias, mas o hebraico era a língua oficial e o aramaico conversava no dia a dia. E ela foi escrita no Novo Testamento em grego, tá? O Novo Testamento foi escrito em grego. Alguns capítulos foi escrito em hebraico. Mateus, alguns teólogos afirmam que foi escrito em hebraico. Mas os outros, tudo escrito em grego. Porque o grego já havia se popularizado, né? Todo mundo já falava o grego naquela época. Jesus falava o grego. O apóstolo Paulo, a maioria dos discípulos e apóstolos falavam o grego, tá? Então foram escritos nessas línguas. Pastor, então explica para nós como que tem a primeira Bíblia. Qual que é a primeira Bíblia? Nós temos a Torá, né, que vem o Pentateuco, que foi dividido assim, Pentateuco, que é a Torá. Já disse para vocês que o primeiro livro da Bíblia, de acordo com a cronologia bíblica, não é um livro de Gênesis, mas é o livro de Jó. Porque o Jó, ele é contemporâneo dos patriarcas. Jó é da época de Abraão, Isaac, Jacó, José e Jó. Ele é desta época dos patriarcas. Quem contou a história dos patriarcas foi Moisés. Moisés está milhares de anos depois dos patriarcas, de Abraão, Isaac, Jacó, de Jó, milhares de anos depois. Então, ele contou a história dos patriarcas. Então, o livro de Jó é o primeiro livro que seria, tá? Porque ele é patriarca, ele é muito antigo. Por que tem Jó na Bíblia? Só para a gente entender aquela pergunta, por que o justo sofre? Se não tivesse um livro de Jó na Bíblia, nós não íamos entender por que o justo sofre. O justo sofre, primeiro, questão de humanidade. Questão de humanidade. Tipo assim, não adianta a pessoa reclamar da tempestade se ele deixou a janela aberta. Então, quando você passa por uma luta, você tem que colocar em 3 pontos. Primeiro, será que fui eu? Será que fui eu que gerei esse problema? Que ações desnecessárias geram problemas desnecessários. Será que fui eu que gerei essa luta? Segundo, para você entender, será que não é uma ingerência do inimigo? Será que não é o diabo, né, tentando fazer eu desistir da caminhada, desistir de Deus? E terceiro, será que não é uma aprovação divina? Será que não é Deus me preparando, me provando? Então, quando você sentar no sofá da sua casa, quando você estiver passando por uma luta, coloca nessas 3 posições, você vai entender. Então, o livro de Jó é para isso, tá? Mas Moisés escreveu Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, porque tudo começa do começo, né? Gênesis, ele começa contando toda a história. Então, se não tivesse Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, nós não teríamos o princípio de tudo. Porque o livro de Gênesis já começa falando aqui na Torá, Bereshit bara Elohim atashamayim ve'tahaaretz. Bereshit quer dizer começo, introdução, início. Então, Gênesis é o início de tudo. Ele conta a história de tudo quando começou, porque tudo começa do começo. Aí, em Gênesis, Deus fez o homem. Em Êxodo, Deus libertou o homem. Em Levíticos, Deus santificou o homem. Em Números, Deus levantou o homem. Em Deuteronômio, Deus colocou o homem na terra da bênção. Então, a gente vai tendo essa sequência. Por isso que a Bíblia foi escrita em hebraico, tá? A Torá. Depois, houve a necessidade de se traduzir do hebraico para o aramaico. Por quê? Porque Esdras, que era um escriba também, o Esdras, sacerdote, escriba, ele, quando o povo retornou para Israel novamente, que foi liberto do cativeiro babilônico, depois de 70 anos que eles estavam na Babilônia, Esdras foi a primeira pessoa que montou um púlpito, colocou a lei de Deus em cima desse púlpito
e começou a ler a lei de Deus para o povo. Ele foi lendo a lei de Deus para o povo. Só que ele lia em hebraico. E o povo estava lá chorando o dia inteiro. E ele lendo em hebraico. Aí de repente alguém chegou e disse assim: o Esdras, esse povo está vindo da Babilônia e eles não falam mais o hebraico, eles falam o aramaico. Mas eles estão com tanto temor de ouvir o hebraico, eles estão com temor. Aí houve-se a necessidade de traduzir do hebraico para o aramaico, que é o Targum aramaico, uma das bíblias mais antigas hoje, é conhecido como Targum aramaico. Beleza, vamos lá então. Depois tinha a Bíblia em aramaico. Aí houve-se a necessidade de traduzir a Bíblia do aramaico, do hebraico, para o grego, que é a Septuaginta, que você vai entender por que se chama Septuaginta agora. Vou explicar bem tranquilo para você entender. É um nome bem estranho, né? Parece coisa até de comer, Septuaginta, né? Então olha só, Septuaginta, imagine 70 anciãos, 70 vovozinhos, que um olhou para o outro e falou assim: vamos traduzir a Bíblia do hebraico para o grego? Aí um olhou para o outro e falou assim: vamos traduzir? Vamos. Aí sentaram, cada um pegou uma parte e começaram a traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Começaram a traduzir do hebraico para o grego. 70 anciãos, 70, por isso que se chama Septuaginta. 70 anciãos traduziu a Bíblia do hebraico para o grego. Beleza, já tinha a Bíblia no grego, tudo certinho, tudo bonito, tudo maravilhoso. Aí, gente, veio o Papa Damaso e pediu para um padre muito inteligente, muito esforçado, muito sábio, por nome de Jerônimo. E há pouco tempo a Igreja Romana celebrou, né, a vida desse padre Jerônimo, muito sábio, que traduziu, porque ele tinha a Bíblia já em hebraico, tinha a Bíblia em aramaico, em grego, mas não tinha a Bíblia em latim. Aí esse Papa disse assim: vamos traduzir, né, para o latim, do grego para o latim. Aí chegou esse padre Damaso e começou a traduzir. Só que ao invés dele pegar os livros que eram inspirados por Deus, né, separar só os inspirados, estava no cânon, que é o cânon, são os livros inspirados por Deus. Ele pegou tudo que tinha lá. Você sabe que o judeu era muito místico, então na Torá tem muitas histórias lá, igual a história aqui do Brasil, não tem história de Chapeuzinho Vermelho, tanta coisa, faz parte da nossa religiosidade popular. Então o judeu também é muito místico, tem muitas histórias lá. Tem a história de Daniel e Susana, que aconteceu mesmo, Daniel e Susana quando livrou uma jovem dos anciãos. Tem a história do primeiro ato de detetive no mundo, aconteceu com Daniel. Pode ler nos livros apócrifos que tem. Então tem várias histórias que aconteceram, mas não são histórias inspiradas por Deus. A história dos Macabeus. Aí o que aconteceu? Ao invés desse padre separar esses livros que eram inspirados, que não eram inspirados, ele juntou tudo e traduziu todos esses livros, que é a Vulgata Latina. Através do Papa Damaso, pediu para o padre Jerônimo traduzir esses livros. Ele traduziu tudo. Por isso que a Igreja Católica tem 7 livros a mais do que o nosso, tá? Que traduziu tudo, que são os chamados livros apócrifos, que são livros que não são inspirados por Deus, tá? Porque tem algumas histórias interessantes. No livro de Macabeus tem um anjo que mente. Então, ao invés dele separar esses livros, ele pegou e juntou tudo, gente. Aí complicou. Aí trouxe todos esses livros. Por isso que a Igreja Católica tem uma Bíblia com 73 livros e nós temos uma Bíblia com 66 livros. Porque depois de um tempo, os apóstolos se reuniram, os homens de Deus se reuniram em concílios e começaram a tirar o cascalho, sabe? Começaram a separar. Não, isso daí não é inspirado, isso daí também não é. E deixaram a Bíblia com 66 livros, tá? Então tem a Bíblia que é a Vulgata Latina, que foi traduzida pelo padre Jerônimo, amando, né, do Papa Damásio, que já tinha a Bíblia em hebraico, em grego, mas não tinha a Bíblia em latim, e foi essa tradução, tá? Para o latim, tá bom? Correto, certinho, maravilha. Gente, mas como que se descobriu esses livros depois de muito tempo, os livros do Novo Testamento? Um pastor de ovelhas, olha só, um pastor de ovelhas estava aqui, olha, procurando uma ovelhinha que tinha perdido, ele tinha perdido uma ovelhinha. E ele começou a procurar essa ovelha e saiu procurando. E ele chegou lá em uma das cavernas que tem em Israel. Deixa eu procurar aqui o lugar. Aqui, ó, as cavernas de Qumran, que são lá em Israel. Tem muita montanha. Quem já foi lá sabe disso. Tem muitas montanhas. Ele saiu procurando essa ovelhinha. Aí o que ele fez? Ele pegou uma pedra e começou a jogar dentro de uma caverna dessa aqui. Olha. Começou a jogar pedra e vai jogando para
para a ovelhinha fazer barulho para ele buscar ela. Só que quando ele jogava pedra, ele ouvia barulho de pote sendo quebrado. Ele falou, não, isso daí é estranho, esse barulho. E jogava outra pedra, pote sendo quebrado. Quando ele correu lá, ele encontrou todos os rolos da Bíblia Sagrada nas cavernas de Qumran, que estavam escondidos, os originais, estavam escondidos em potes. Ele vendeu isso por muito dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro com isso, tá? Foi um pastor de ovelhas que descobriu aonde estava tudo isso. Então deixa eu voltar aqui, olha, que eu vou mostrar para vocês alguns detalhes a respeito da Bíblia Sagrada, tá? Aí depois de um tempo, gente, olha, Martinho Lutero, em 1500 já, na Reforma Protestante, ele traduziu do latim para o alemão. Olha só, eu tenho a Bíblia aqui do Martinho Lutero, que ele traduziu para o alemão. Ganhei essa Bíblia aqui de um irmão, sabe? Ele é alemão e ele me deu essa Bíblia. Está escrito bem aqui na capa, olha, tradução de Martinho Lutero. Aí ele traduziu do latim para o alemão. Aí nós não tínhamos a Bíblia em português, né? E um padre por nome João Ferreira de Almeida pegou a Bíblia e iniciou esse projeto de traduzir a Bíblia para o português. João Ferreira de Almeida, que foi um padre que se converteu, que escreveu a Bíblia em português e que foi morto na fogueira. Tá? Então ele traduziu. Eu tenho uma Bíblia aqui dos Mormons também, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, né? Que ela começa assim, olha, ela começa contando uma história, né? Aqui do Anjo Moroni, que entregou as placas, olha só, que entregou as placas, né, para Joseph Smith. E tem uma história bem interessante aqui, que a arqueologia nunca provou isso, né? Nunca provou, porque primeiro, quando eles contam aqui que Jesus disse que tinha ovelhas que não eram daquele pasto. Tinha ovelhas ali que não eram daquele pasto, que eram outras ovelhas que ele tinha, e Joseph Smith diz que essas ovelhas eram os americanos que estavam nos Estados Unidos, e Jesus apareceu para eles lá. Olha só, que interessante, né? Quando Jesus falava que tinha ovelhas que não eram daquele pasto, ele estava falando para judeus, e ele estava falando que essas ovelhas eram os gentios, que não fazia parte daquela comunidade judaica, ele veio para o mundo inteiro, né? Aí eles falam que um homem, né, Nefe saiu de 300 anos antes de Cristo, de Jerusalém, e foi para a América, 300 anos antes de Cristo. Imagina, uma embarcação primitiva. E aí é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, quem que descobriu a América, né? Foi Colombo ou foi Nefe? Porque a gente não sabe, ué. Se um homem saiu aos 300 anos antes de Cristo e foi para a América, quer dizer que não foi Colombo que descobriu a América, foi Nefe, né? Já começa uma história bem esquisita a ser contada. Tá, aí eu perguntei para o Mormon, peraí, mas olha só, que língua que eles falavam aqui? Aí ele falou, os incas, os astecas falavam aquele guarani bem rebuscado, né? E como que um homem sai de Jerusalém falando hebraico e chega falando guarani em outro lugar? Tá. São perguntas que eles não têm resposta, né? Então ele fala que um homem achou essas placas, que Joseph Smith achou a placa, que um Anjo Moroni deu as placas, que até hoje ninguém sabe onde estão essas placas, não é verdade? E alguns falam que viram as placas como testemunho, não tem testemunho coisa nenhuma. Mas para ele, olha que interessante, aqui no livro, eu já li todo esse livro dos Mormons aqui, tem muito erro aqui, muita coisa estranha, mas para ele dar autoridade a esse livro, e para dar autoridade do livro, você vai ver, porque o Joseph Smith, que é o fundador da igreja, ele tinha uma linguagem bem rebuscada, porque ele era um fazendeiro, ele era de tosca leitura, ele não sabia ler direito. Mas ele copiou trechos do profeta Isaías para colocar no livro. Ele copiou trechos aqui do profeta Isaías. Essas falsas religiões fazem isso, na verdade, sempre pega alguma coisa, um trecho da Bíblia para dar autoridade ao livro, tá? Nós temos aqui também os livros da tradução do Novo Mundo, de Charles Taze Russell, das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, e também ele, né, tem uma história bem estranha, que ele foi levado no tribunal, e ele afirmava que falava o grego e o hebraico. O advogado na hora tirou um texto de hebraico para ele, ele não sabia ler, nem grego, nem nada, mas traduziu uma Bíblia. É estranho, né? É por isso que eles falam que o sangue, ninguém pode doar sangue, porque o sangue é a alma, né? Meu Deus, né? Então é uma história bem esquisita. Eles não podem doar sangue, porque eles falam que o sangue é a alma. Tá, o sangue é a vida do animal, né? Sangue leva substâncias nutritivas, até a gente aprende no ensino médio, leva substâncias nutritivas para as células, vitamina, mas não tem nada a ver com a alma. Nós temos espírito, alma e corpo. Corpo é tato, visão, paladar, olfato e audição. A alma é intelecto, volição, vontade e sensibilidade. O espírito é fé e consciência.
Agora o sangue é a vida do corpo, né? Na religião judaica o sangue, ele sim, é muito sagrado. O sangue não pode vazar à toa, por exemplo, porque o sangue é muito ligado à religião judaica. O sangue faz parte da vida do corpo. Ele circula 2 vezes por minuto, 72 vezes os batimentos cardíacos no nosso sangue, levando substâncias nutritivas para as células. Então, o sangue é a vida do corpo. Não quer dizer que o sangue é alma. O Nefesh Haim, quando Deus soprou nas narinas de Adão, o Nefesh Haim, ele se tornou alma vivente. Mas eles são contra o governo e muita coisa, tá? Na Bíblia deles é traduzido de uma forma bem estranha. E aqui nós temos o Alcorão, tá? O Alcorão, que é do islamismo, tá? Do mundo islâmico. Aqui fala sobre o Jihad, Guerra Santa e muitas outras coisas. Então essas são, eu tenho várias Bíblias, de várias religiões, tá? Mas hoje eu vou mostrar para vocês esse detalhe a respeito da Bíblia Sagrada, onde que foi escrito certinho, foi nessa região, que eu já falei para vocês, aqui o Mar da Galileia, né? Onde eu fui lá, agora, no passado nós navegamos o Mar da Galileia, Rio Jordão, onde Jesus foi batizado aqui, e o Mar Morto. O Mar Morto, a densidade de sal é tão grande que é o único mar nesse mundo que você não morre afogado. Você pula dentro, ele joga você para cima, né? Diz que os minerais que tem nesse Mar Morto dá para comprar a Europa. Gente, olha só, se fosse tirar os minerais do Mar Morto, dava para comprar a Europa 20 vezes. A riqueza é muito grande. Aí no período do milênio diz que esse mar vai voltar a ter vida, né? Porque o profeta Isaías viu pescadores ao lado do Mar Morto. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês os usos e costumes da época do povo de Deus, a roupa, a maneira que eles vestiam, os instrumentos, tá? Como eles viviam, como que era a comunidade, as casas do tempo de Jesus era assim, tinha as escadas, para dormir mais na parte de cima, os animais também, nessa parte de baixo aqui, tá? E a casa era assim, olha só, olha isso daqui, assim era uma casa na época de Jesus, olha, tinha escada do lado, as pessoas dormiam aqui fazendo refeições, os animais ficavam mais na parte de baixo, faziam as refeições aqui, eles dormiam mais na parte de cima. Isso daqui era feito de barro. Lembra que Davi disse, quando Davi disse assim, que um abismo chama o outro, ele falando a respeito do pecado, foi quando Davi estava subindo uma escada dessa, e era de barro e tinha chovido, então ele escorregou e veio batendo de um degrau no outro, caindo. Quando caiu aqui embaixo, ele afirmou, um degrau chama o outro, quer dizer, um abismo chama o outro abismo. Ele disse, assim é o pecado. Se você não ter cuidado, vai pegando força na sua vida, você vai cair lá embaixo. Pastor, como que eram as roupas da época de Jesus? Era assim, olha só, as roupas eram dessa forma, eles usavam mais as túnicas, né? Os soldados usavam assim, os sacerdotes usavam assim, o pastor usava dessa forma, e as pessoas usavam essa roupa durante o dia, as crianças, tá bom? Como que as crianças, como que era a escola na época? Quando a Bíblia diz que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, Alexandre o Grande aprendeu aos pés de Aristóteles Onassis. Como que era isso? Jovem judeu sentado aos pés do professor na escola da sinagoga. Era assim, ó, sentado aos pés, entendeu? Literalmente, sentado aos pés de um professor, tá? E assim era a escola na época de Jesus. Como que eram os alimentos, os mercados na época? Era dessa forma, tá? Era uma feira que era montada. Lá tem, gente, em Israel tem muita fruta e fruta gostosa, personalizada. Você nunca chega numa banca para escolher nada, é tudo personalizado. Aqui não, aqui quando a gente vai numa banca, a gente fica escolhendo se o tomate está podre ou não, se a laranja está estragada ou não. Lá não, lá é tudo personalizado. E outra coisa, uma dica, você não pode escolher lá, porque é tudo personalizado, tudo certinho, e eles se sentem envergonhados e chateados se você for escolher alguma fruta lá. Tá bom? Tudo personalizado. Mas as feiras, os alimentos eram dessa forma. Como que eram os pastores na época de Jesus? Era assim, olha, eles tinham essa roupa por causa do calor intenso do deserto, não é verdade? Que eles andavam. Então tinha que colocar essas roupas para não queimar a pele, para não enrijecer a pele. Por isso que usa aquelas rouponas. Como que eram as plantações? As plantações eram assim, olha, também bem primitiva. Na época de Jesus, né, já tinha um arado. Lembra que Jesus falou? Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno, porque lá em Israel tem muita pedra, então acontecia muitos acidentes, a pessoa batia com o arado, caía do outro lado e se machucava muito. Então Jesus disse assim, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno, porque não é atencioso, não é perseverante, não é constante, não tem sabedoria, entendeu? Já era dessa forma. E como que eram as festas na época de Jesus? Havia 3 divisões, olha, as do sábado, né? As 3 grandes festas e o dia da expiação. Depois que eles vieram do cativeiro babilônico, também teve outras festas, surgiram outras festas. Tem a festa do Purim, que é Esther, quando livrou
o povo judeu daquele genocídio, né? O Amã queria matar todos os judeus, queria exterminar todos os judeus, e Esther, através de Deus, junto com Mardoqueu, que era primo dela, alguns falam que era tio, mas era primo de Esther, o Mardoqueu livraram os judeus, e hoje tem uma festa muito linda em Israel, chamada a festa do Purim. E tem também a festa da dedicação, que está lá em João capítulo 10, a partir do versículo 22. Eu vou mostrar para vocês agora algo muito interessante, preste bastante atenção, compartilhem aí para a gente alcançar várias pessoas que estão passando agora pela internet, tá? Estão passando, compartilhe, eu quero que você compartilhe agora, porque além de você compartilhar, você vai concorrer a 2 cursos de bacharel em teologia. Hoje, uma cesta de café da manhã. Compartilhe agora, né, Joab? Compartilhe agora nos grupos, que eu vou trazer uma informação muito importante. Deixa eu já colocar aqui. Você sabe, já viu esse peixinho aqui? Esse peixinho aqui, já viu em moto, carro, casa, adesivo? Já viu? Para-choque de caminhão. Esse peixinho, eu vou te explicar agora o porquê desse peixinho. Convide alguém, um amigo aí, para receber essa informação agora. Por que que temos esse peixinho que o pessoal diz que é o símbolo do cristianismo? O peixinho, olha só. Meu Deus, vai ser maravilhoso. Você vai aprender, você nunca mais vai esquecer disso. Quando você vê um peixinho, você vai lembrar disso, tá? Então vamos lá? Vou até tirar daqui porque eu quero que você compartilhe. Você convide mais pessoas, tá? E nós já vamos daqui a pouquinho já finalizando. Nós vamos finalizar daqui a pouquinho. Então vamos lá. Eu posso falar? Já compartilhou? Compartilhe bastante. Deixa eu ver quem está compartilhando então, porque eu vou trazer essa informação maravilhosa a respeito do peixinho que muita gente não sabe. Tem gente que pergunta... De vez em quando alguém faz essa pergunta para mim: pastor, por que daquele peixinho? Aquele peixinho é símbolo do cristianismo? Ou é a cruz? A cruz, o que a cruz é para o cristianismo? O que a cruz é para nós? Será que a cruz é símbolo do cristianismo? Ou é o peixinho, né? Vamos lá então, compartilha. Tem muita gente chegando aí, olha. Que benção maravilhosa. Olha só, Tatiana Barreto, Deus abençoe. São muitas maravilhas de Deus em pouco tempo, mas nós vamos... tá? Aprender bastante coisa, Deus abençoe. Olha só, vai compartilhando, que eu vou trazer informação agora sobre o peixinho. Vamos lá então? Deixa eu colocar então. Por que desse peixinho? Já viu? Esse peixinho aqui, olha só. Tinha um título na época de Cristo, tinha um título que era dado ao César de Roma. César, se todo mundo queria ser igual ao César, né? Olha só, Kaiser em russo quer dizer, em alemão quer dizer César. Kaiser quer dizer César. Czar em russo quer dizer César. Um dos presidentes do Brasil foi chamado de Czar, de César. Todo mundo queria ser igual a César pela fama, por terem conquistado todo mundo de então. Só que o César não estava satisfeito com ele mesmo. César queria ser igual o Alexandre o Grande. Que Alexandre o Grande era um jovem que conquistou todo mundo de então, poderoso, né? Alexandre o Grande, quando conquistou Jerusalém mesmo, ele queria conhecer o Deus de Israel, porque a Torá falava, ele já tinha aprendido com certeza a respeito do Deus de Israel através de Aristóteles Danás. Ele queria conhecer, e ele foi entrando no templo, correndo e abrindo as portas, que ele queria conhecer o Deus dos judeus. Quando abriu as cortinas, não tinha nada. Ele ficou decepcionado, falou: mas cadê o Deus de vocês? Ele achou que ele ia encontrar um ídolo, um poste ídolo, uma imagem, uma escultura. Aí foi quando o sacerdote disse para ele: o nosso Deus, ele não pode ser apalpado, ele não tem sapato de seda, não anda em andor, não tem olhos de vidro. O nosso Deus é espírito, o nosso Deus é poderoso. É igual o vento, você não vê o vento, mas vê a ação do vento, e nós sentimos a ação desse Deus poderoso, que não pode ser calculado. Deus não pode ser estudado como uma regra de 3 simples ou composta. Deus não pode ser colocado numa mesa, porque o Deus que é estudado, ele não é Deus. O Deus verdadeiro é aquele que você não consegue carregar, mas é aquele que carrega você. O Deus verdadeiro não é aquele que eu posso tocar, porque ele se parece muito comigo. O Deus verdadeiro é aquele que toca em mim. O Deus verdadeiro não é aquele que você consegue levar ou arrastar para algum lugar. É o Deus que leva teus sonhos, tua família, tua casa e te abençoa. Então Alexandre o Grande foi procurar o Deus dos judeus e não encontrou, porque ele é espírito. A Bíblia Sagrada diz. Então, gente, o César queria ser igual a Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande não estava satisfeito com ele mesmo, queria ser igual o Hércules da mitologia. Só que o Hércules é um mito lendário, nunca existiu. Então vai ver, cada um estava querendo ocupar o lugar do outro. Agora olha só,
tinha um título que era de César chamado Quírios, que era o Senhor. E os cristãos tirou esse título do César e começou a falar que quem era Senhor era Jesus Cristo. Ele era o Senhor dos senhores. O César ficou revoltado, começou a matar crente tudo quanto é lugar. Crente untava, né, óleo, enchia um crente de óleo, ele ficava queimando a noite inteira em poste de iluminação. Era terrível, jogava na arena para os leões, porque eles tiraram o título de César, que era Senhor, que era o Quírios. Então nessa época ninguém podia cumprimentar o outro, paz Senhor, tudo bem, cada perseguição romana, não podia cumprimentar o outro na rua, paz Senhor, como que você está, tudo bem, como vai a família, não podia fazer isso, porque morria. Então o que eles inventaram? Eles faziam um peixinho no chão. Você vai ver quando você vai lá em Roma, você vai lá em Israel, você vê desenhados os peixinhos na parede. Porque um crente chegava assim, disfarçando, fazia um peixinho. Aí o outro olhava e falava, você é meu irmão. Aí eles se cumprimentavam através do peixinho. Por que eles escolheram o peixinho? Aqui que está o mistério. Porque peixe em grego é ictus. Peixe quer dizer ictus. Então eles pegaram a inicial ictus de cada peixinho e colocou assim, I-C-H-T-U-S. Então em grego é Jesus, Christos, Tuteu, Uios, Soter. Pegaram a inicial de ictus. Sabe o que quer dizer ictus? Jesus, Christos, Teu, Uios, Soter, em grego, tá? O que quer dizer isso em grego? Jesus, Jesus, Christos, Cristo, Tuteu, de Deus, Uios, Filho, Soter. Então, ictus, com as iniciais, quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Jesus, Christos, Tuteu, Uios, Soter. Então, eles pegaram as iniciais do peixinho. Então, quando você vê um peixinho hoje, lembra que aquele peixinho está querendo dizer Jesus Christos, Tuteu, Uios, Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Salvador. Tá? Então, essa é a expressão do peixinho que nós acabamos de aprender. Então, o que é a Bíblia? Gente, é a revelação de Deus à humanidade. O autor é Deus, o real intérprete é o Espírito Santo, o assunto central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Esta atitude para com a Bíblia é de grande importância para com o êxito do nosso estudo de bibliologia. A importância, o tema central da Bíblia é o projeto de Deus, e o projeto de Deus é salvação, e a salvação vem através de Jesus. Aí João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus, maior ser, amou o mundo a maior porção, de tal maneira a maior expressão, que deu seu Filho unigênito maior presente, para que todo aquele que nele crê, maior certeza, não pereça a maior oportunidade, mas tenha vida eterna, a maior felicidade, tá? Tema central da Bíblia. Por que devemos estudar a Bíblia então? Porque ela ilumina o caminho para Deus. Salmo de 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha, lâmpada para os meus pés. Quer dizer, um carro tem farol baixo porque ele quer ver o obstáculo que está perto. Ele tem um farol alto porque ele tem que ver o obstáculo que está longe. Então, lâmpada para os meus pés, farol baixo. Luz para os meus caminhos, farol alto. A Bíblia Sagrada nos ilumina na caminhada. Porque ela é um alimento espiritual para o crescimento de todos. Ela é um instrumento do Espírito Santo que o Espírito Santo usa na sua operação, tá? Então os formatos primitivos são esses da Bíblia Sagrada, tá? Então olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui esse detalhe muito importante. Vai compartilhando aí, gente, vai compartilhando, tá? Nós já vimos isso aqui, olha, a Bíblia foi... Aqui é o papiro em que a Bíblia foi escrita. Eles escreviam em papiro e também o Antigo Testamento era escrito 200 couro de carneiro, tá? Então na Bíblia nós temos duas figuras, que é os massoretas e os escribas. Os escribas eram aqueles que escreviam, os massoretas eram pagos para escrever, porque a pessoa pagava naquela época para escrever. Então os massoretas escreviam e os escribas também, conheciam toda a lei. 3.055.480 letras a Bíblia Sagrada tem. Então eles contavam essas letras. Então quando você viu um escriba na época de Jesus, ele tinha uma chavinha assim pendurada no pescoço. E essa chavinha representava a autoridade que eles tinham de desmistificar a lei. Eles tinham o poder de Deus para trazer a revelação da Bíblia para o povo. Então eles liam a Bíblia Sagrada, eram iluminados
e eles explicavam para o povo. Então olha só, eles tinham uma chavinha pendurada, e quando alguém olhava para aquela chavinha no pescoço, representava a autoridade que eles tinham de abrir os mistérios de Deus e dar para o povo. Abrir, olha a chavinha, eles abriam os mistérios de Deus e levava para o povo. Então essa chavinha representava isso. Mas o que aconteceu, pastor, na época de Jesus? Sabe o que aconteceu? Os escribas se aliaram com os fariseus e começaram a tirar e omitir a lei para o povo, e não explicava para o povo. Os escribas começaram a ser omissos, os escribas começaram a ser indiferentes. Aí Jesus diz, olha para eles, ai de vós escribas, que omite a lei de Deus, que lá dentro vocês fazem tudo para todos, para vocês ali, mas lá fora vocês fecham a porta para o povo. E Jesus acusou os escribas. Sabe o que Deus fez? Deus tirou essa chavinha que estava no peito deles e colocou sobre cada um que está me vendo agora nessa live. Você que está me vendo, Deus pegou essa chavinha, os mistérios, e te deu o Espírito Santo de Deus. Aí o apóstolo João diz, a unção do santo habita em vós. E você não tem necessidade que alguém fique do seu lado como escriba, mas agora o Espírito Santo está dentro de você e vai iluminando o teu entendimento. Eu estou falando e você entendendo, porque é uma chavinha dentro de você, que é o Espírito Santo, abrindo os mistérios de Deus para você e você compreendendo a palavra de Deus, tá? Então, olha, ela foi escrita inicialmente dessa forma. É por isso que hoje nós temos que ter um cuidado muito grande, tá? De ler a Bíblia, de anotar, sabe? Porque a nossa mente, ela nos trai muitas vezes. E o fato de você anotar, você vai compreendendo, você vai guardando muita coisa. Por isso que é muito importante você anotar a palavra de Deus, porque ela é um maior livro. Você pode ler o livro que você quiser, gente, Gabriel Garcia Marques, Cecília Menezes, Rui Barbosa, Carlos Monte de Andrade, Machado de Assis. Você pode ler o poeta que você quiser, o Pequeno Príncipe. Você pode ler o Pequeno Príncipe 1000 anos, não vai sugestionar a sua vida. Mas eu posso lhe garantir que quando você pegar a palavra de Deus, essa palavra vai saltar para dentro de você e vai mudar a tua história, que é a palavra de Deus. Por isso que Deus disse para Josué no capítulo 1, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele, dia e noite, medita nesse livro. Por isso que Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11 diz assim, da mesma maneira que cai a chuva na terra e a neve, para lá não torna, antes faz regrar a terra e brotar, para dar pão ao que come, semente ao semeador. Aí Deus diz, assim é, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará para aquilo que eu a enviei. Ela não voltará vazia. É por isso que Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, Jeremias diz assim, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e elas foram gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. Quando você abre a Bíblia, em Jeremias capítulo 29, versículo 23, está registrado, capítulo 23, versículo 29, não é a minha palavra como fogo, não é a minha palavra como martelo que quebra rocha, que esmiuça a penha. Quando você lê a Bíblia, em Abacuque capítulo 3, versículo 2, está registrado, ouvi a tua palavra e temi. Olha o que o profeta Abacuque está dizendo. A palavra de Deus, ela traz o temor de Deus aos nossos corações. Quando nós vamos para os Salmos, você abre a Bíblia no Salmo de número 119, versículo 9, tem uma pergunta, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Quando no Salmo de número 119 e o versículo 11 tem uma pergunta, tem uma questão que diz assim, escondi a tua palavra onde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo de número 119, versículo 16, alegrar-me-ei nos teus mandamentos e não me esquecerei dos teus estatutos. Salmo de número 119 e o versículo 89 diz, para sempre, ó Senhor, a tua palavra subsiste nos céus. O que é isso? É o peso e medida. Você sabia que você chegar num açougue hoje e pedir 1 quilo de carne, aí você pega aquela carne, chega em casa, você vai pesar, tem 700 gramas ali, aí você liga para o peso e medidas de Brasília, eles vêm e embarga tudo, porque você foi enganado, não é verdade? Alguém usou de má fé. Mas a Bíblia Sagrada, quando diz, para sempre, ó Senhor, tua palavra subsiste nos céus, é o peso e medida do céu. É você lendo aqui com o dedo e Deus acompanhando com você. É os pesos e medidas, para sempre, ó Senhor, tua palavra subsiste nos céus.
Salmo de 119, versículo 97 diz: para sempre, ó Senhor, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Tu pelos teus mandamentos os faz mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento que os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os velhos, porque eu guardo os teus preceitos. Salmo de 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Salmo 119, versículo 131. Abri a boca e respirei, porque eu desejei os teus mandamentos. Salmo de 119, versículo 140. Senhor, a tua palavra é muito pura. E essa palavra pura, no hebraico, quer dizer fundida no aço. Quando você faz uma fundição, você vai fundir no aço, aquilo não muda com o tempo, aquilo não altera. Então, quando Davi está dizendo, para sempre, ó Senhor, olha o que ele diz: a tua palavra, ela é pura, ela está fundida no aço, ela nunca vai mudar. Pode passar céus e terras, mas as palavras do Senhor não passarão. Aleluia! E tem gente que quando vai pregar, ele fala assim, ó: ai, vamos ler esse texto, porque a palavra de Deus se renova cada manhã. A palavra de Deus não se renova cada manhã. O que se renova cada manhã são as misericórdias, de acordo com Lamentações capítulo 3. São as misericórdias que se renovam. A palavra de Deus, ela não muda nunca. Ela é a mesma sempre. Quando você vai para João capítulo 17, versículo 17, olha o que diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando você vai para 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo dá um conselho a Timóteo, dizendo: medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que tudo seja manifesto. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você vai para Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e o versículo 13 está registrado: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração, e não há nenhuma criatura encoberta diante dele, porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele em quem temos de prestar contas. Está registrado em Hebreus capítulo 4, do 12 ao 13. Então Deus é grande, Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom, Deus é puro, Deus é verdadeiro, Deus é luz, Deus é amor, Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é benevolente, Deus é misericordioso e Deus é fiel. Amém? Quero deixar você nesse momento com estas palavras a respeito da bibliologia. A Bíblia Sagrada é o único livro que promete felicidade para quem lê. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que guarda, bem-aventurado é o que ouve as palavras das Escrituras, tá? Bem-aventurado é você que está ouvindo, feliz. Feliz é você que está ouvindo, feliz é você que está lendo, feliz é você que está guardando. Louvado seja o nome do Senhor. É o único livro que o autor sempre está do lado. É o livro que fala de onde a gente veio, o que nós estamos fazendo aqui, para onde a gente vai. É a carta de Deus. Então nunca leia a Bíblia como regimento interno, como um código doutrinário. Leia a Bíblia como um amante da sua alma. Deus maravilhoso. Leia a Bíblia, leia de Gênesis a Apocalipse. Decore a Bíblia, guarde a Bíblia, ame a Bíblia como a palavra de Deus. Ela é um alimento. Olha, teve dois personagens na Bíblia que Deus mandou eles comer um livro e outro comer um rolo. Foi o profeta Ezequiel. Deus disse: comam esse rolo. E quando ele comeu, tinha um gosto de mel na sua boca, mas quando chegou no estômago tinha um gosto amargo como fel. O que era isso? É que a palavra de Deus era doce como mel diante das amarguras que nós sofremos neste mundo. Deus disse para o apóstolo João também em Apocalipse: coma o livro. E quando ele comeu o livro, era doce como mel, mas no estômago se tornou amargo, falando das agruras, das lutas que nós enfrentamos. Quantos homens já perseguiram a Bíblia? Quantos homens já queimaram Bíblias em praça pública? Como Voltaire escreveu mais de 90 teses querendo desfazer da Bíblia, falando que tiraria a Bíblia do planeta Terra. Sabe o que aconteceu dentro de 100 anos? A casa de Voltaire morreu e a casa de Voltaire virou um depósito de Bíblias, e a Bíblia está na nossa mão porque ela é um livro de Deus maravilhoso, não é vencido com o tempo. Aqui ainda tem profecias que hão de se cumprir. A Bíblia Sagrada. Então guarde a palavra, ame a palavra, dedique-se. Sim, fique ali como no Salmo 91 diz, meditando, achando na lei de Deus um prazer. Sabe, você vai ficar ruminando a palavra, ouvindo a palavra e pensando nela, e ela vai começar a saltar para o seu coração, e Deus fará maravilhas na sua vida através da sua palavra. A Bíblia tem conselho para tudo
e para todos. Glória a Jesus.